Queridos, é tão bom ser crente, não é? É tão bom ter a palavra do Senhor. Eu me lembro do meu tempo, quando eu não era cristão, e alguns têm um saudosismo, né, às vezes ruim, dizendo, que tempo bom. Rapaz, tempo bom eu vivo agora. Não é? Eu vivo crente no Senhor, eu vivo cheio do Espírito. Naquele tempo, irmãos, eu vivia debaixo de escravidão do pecado. Hoje o pecado não me domina mais, o pecado não tem chance comigo, não tem vez na minha vida. As pessoas às vezes perguntam assim, mas pastor, o senhor é infalível? Não, eu me coloco num lugar de estar seguro, me abstendo, né, de coisas que vai trazer tentação para mim. Então eu posso dizer a você que eu confesso todos os dias que o pecado não me domina. Amém? Você pode repetir comigo. O pecado não me domina. Amém? E vivemos uma vida em paz para com Deus e fazendo a vontade dEle. Essa vida em Deus, irmãos, é uma vida inabalável. A Bíblia fala sobre isso. Em Hebreus, eu quero que você veja comigo bem rapidinho. Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 13, diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, enquanto nós estamos permanecendo na palavra, enquanto estivermos no reino de Jesus Cristo, nós somos inabaláveis. Há uma proteção, há uma guarda de Deus sobre a sua vida, e nós podemos aproveitar dessa força que nos faz mais do que vencedores. Amém? Agora, queridos, deixa eu compartilhar algumas coisas que tem no meu coração, que eu acredito que vai ser de grande valia para você. Nós sabemos que as coisas que vêm como direção de Deus para nossas vidas, nem sempre elas vão acontecer de maneira fácil, né? Muitas vezes nós temos que nos, sacrificar para estar dentro do plano de Deus. A vontade de Deus, só porque é vontade de Deus, não quer dizer que vai acontecer sem você fazer algum esforço. Até porque, para aprender a palavra de Deus, é necessário mesmo um certo sacrifício, um certo esforço. Quando eu me converti e entrei no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida naquele tempo, era um sacrifício fazer aquela escola para aquele tempo. Eu tinha que me desvincular de coisas boas, lícitas, verdadeiras, né, para poder estar numa sala de aula, sentado, escutando a palavra. Não é que escutar a palavra fosse uma coisa ruim, era pelo contrário, era prazerosa. Mas eu tinha mesmo que ter um sacrifício para me desvincular dessas coisas. E existe um certo sacrifício que nós fazemos. O apóstolo Paulo mesmo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala sobre esse sacrifício santo e agradável a Deus. Então, é um certo sacrifício. Quando nós reconhecemos a palavra, quando a revelação da palavra chega até nós, nós começamos a descobrir o plano de Deus, a vontade de Deus, e existe mesmo um certo sacrifício para obedecer a Deus em cada momento. Não sei se no seu tempo de fazer o verbo da vida ou o rema, às vezes as pessoas perguntavam, o que é que Deus quer que você faça? Eu não sabia nada, irmão, sobre isso. Eu via muita gente dizer assim, qual é o teu chamado? Eu nem sabia quem eu era, quanto mais o meu chamado, né? E era uma pergunta constante. Quem conhece Herênio sabe que sempre ele perguntava a alguém, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Um dia o pastor disse, para com isso, rapaz. Mas assim, ele sempre perguntava, querendo saber o chamado. E a gente, numa certa infância, a gente também desejava saber qual era o chamado que a gente tinha, para a gente poder corresponder àquela vontade de Deus. Não há nada errado em querer saber qual o chamado. Mas, querido, não fica tão ansioso por saber qual o seu chamado, a ponto de você não fazer nada para entrar nesse chamado. O fato de você não saber não quer dizer que algo não está acontecendo por dentro. O pastor, uma certa vez, ele disse para mim,
Não fica preocupado qual o chamado que você tem, só faça as coisas que aparecem nas suas mãos para fazer. E deixa que Deus vá te conduzindo. E ele diz que geralmente a porta abre por onde a oportunidade chega, por onde a porta está aberta, né? E você entrando por essa porta, Deus vai te conduzindo para outras. E a fidelidade vai te levar ao lugar certo. Então, a gente quebrou essa coisa de ter um chamado, de ter que buscar isso. Mas entendemos dentro do Rema e da Escola Verbo da Vida que nós tínhamos um propósito de estar existindo aqui na Terra. Todos nós, irmãos, temos um propósito, todos nós temos um plano de Deus para vivenciar. Todos nós precisamos entender o plano de Deus, quer seja você chamado nos 5 dons ou não. Você não pode estar desassociado do plano de Deus. E eu digo particular, um plano privado seu, né, do que Deus quer que você faça, mas também do plano coletivo. Deus, ele quer que você esteja associado a um grupo de cristãos, a uma igreja, e que você exerça sua fé também para construir algo para a vida de outras pessoas. Sabe, queridos, eu acredito que o mais alto nível de amor é estar associado com pessoas que buscam um plano coletivo e não individual. É o mais alto nível de amor. Quando você está envolvido numa atmosfera que faz você pensar também nas coisas dos outros. E uma igreja é um lugar ideal, irmãos. Porque quando você está numa igreja, você está pensando nos outros. Quando há uma oportunidade de você contribuir, você não está contribuindo só para o seu bem-estar. Você está contribuindo para que outras pessoas também tenham aquele bem-estar. Quando você está contribuindo com missões, você está contribuindo com o bem-estar do próximo, de pessoas que você nem conhece. Então, para mim, é o mais alto nível de amor. Mas entenda, Deus tem um propósito para a sua vida. E você pode dizer comigo, Deus tem um propósito para a minha vida. Agora, irmãos, lendo os livros do irmão Tony Cook, ele sempre fala alguma coisa, e eu trouxe 2 tópicos disso que ele fala aqui. E ele diz que quando Deus quer levar uma pessoa a sair do nível que ela está, ele repete uma fórmula na Bíblia. E dos 4 pontos que ele narra ali, eu trouxe 2 para a gente atentar para isso. Primeiro ponto, irmãos, que Deus faz, que repete essa fórmula na Bíblia, é levantar um líder, levantar um ministro, levantar uma pessoa que vai conduzir você à maturidade. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem, eu não preciso de ninguém dando uma certa cobertura na minha vida. Mas, irmãos, ninguém pode ficar sem alguém para te dar uma orientação. Porque nos impasses da vida, nos problemas, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, de orientação, de uma pessoa que possa balizar as nossas decisões. Não é que a gente não possa ouvir de Deus, a gente pode ouvir de Deus sim, não tem problema nenhum de você seguir uma carreira porque ouviu de Deus. Mas, queridos, às vezes a visão de Deus chega para nós e nós não entendemos muito bem a questão do tempo, de entrar naquilo que é de Deus para a nossa vida. E essa percepção do tempo muitas vezes vem quando nós conversamos com pessoas maduras. E geralmente, irmãos, quando nós estamos congregando num lugar, a pessoa que Deus colocou para a sua vida é o líder que você tem, o pastor que você tem. Então, ele pode trazer uma palavra mais balizada para você. E eu sei que você entende isso. No nosso ministério, nós prezamos por uma parceria. Não cremos que os pastores vão dominar sobre a vida das pessoas, controlar a vida delas, a ponto de elas fazerem o desejo delas, dos pastores, e não a vontade de Deus. Não há isso, pelo menos eu entendo que não deva haver, dentro do verbo da vida, um controle absoluto. Você entende? Mas enquanto as pessoas estão numa fase de infância, irmãos, elas precisam entender que precisa de alguém para dizer sim ou não a elas. Eu tenho um netinho agora, meu tempo de meus filhos já passaram, eu já esqueci de muitos casos dele, mas meu netinho pequenininho, a gente precisa dar as coordenadas para ele. Precisa dizer sim, precisa dizer não, precisa estabelecer princípios para ele cumprir. Dentro da igreja, da mesma forma, há um certo paralelo, né? A gente entende sobre isso que do nascimento natural para o nascimento espiritual.
quando você chega na igreja, nem sempre você conhece todas as coisas, você não sabe se mover, você não sabe ainda os valores da vida cristã, e alguém tem que ensinar, alguém tem que orientar. Agora, quando a gente está numa igreja, irmãos, que a gente é irreverente, ou seja, não tem atenção à liderança local, se torna uma coisa muito complicada. E eu queria te despertar para isso. A gente não consegue levar um grupo de cristãos à maturidade quando elas não têm uma atenção devida à posição que a gente tem, à posição que a gente está. E eu quero te dizer, não fazendo você entender errado, o pastor, um líder, irmãos, ele não tem as prerrogativas de conduzir a sua vida de forma absoluta. Não, ele tem o dever de inspirar a sua vida, de orientar a sua vida, mas não dominar. Mas você já viu de pessoas que elas precisam ser um pouco controladas porque ainda são carnais? Tem pessoas que são assim na igreja. Tem pessoas que precisam ser paradas, tem pessoas que precisam ser freadas. E quando a gente passa em algum lugar, às vezes é fácil a gente notar aquelas pessoas que têm mesmo assim um chamado forte, vamos dizer, uma eloquência forte, ela tem uma habilidade forte, está na superfície o dom dele, mas ainda é carnal. E quando uma pessoa tem habilidades à flor da pele, na superfície, mas ainda é carnal, alguém tem que frear ela. Alguém tem que parar ela. E muitas vezes o parar é não deixar ela fazer o que ela pretende fazer ainda na imaturidade que está. Para algumas pessoas pode parecer, é controle. Para outras, é livramento. Sabe, queridos, quando um líder, ele freia você, é bom você ter atenção. Se é um líder que ama a palavra, que promove vidas, você precisa ter cuidado quando ele fala. Atenção, acatar, como Paulo diz, com apreço, aqueles que coordenam, que lideram você. Acatar com apreço. Principalmente aqueles que vivem de forma digna, irmãos. Sabe, você precisa ter cuidado com aquilo que está sendo falado. E muitas vezes o fato de um líder parar você não quer dizer que você está fora do ministério. Quer dizer que você não está preparado para estar na posição que Deus quer você. E isso demanda tempo. Ou você acha que Deus não para também a insensatez do povo? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vai lendo Atos, nós vamos ver que Deus, ele suportou os maus costumes dos israelitas durante 40 anos. Deus pode suportar até você chegar a uma maturidade. Mas se você continua no mesmo nível, você não entra naquilo que é prometido para você. Eu acho isso tão forte, irmãos, sabe, porque é uma coisa que priva a gente de viver o melhor de Deus para a nossa vida e para a vida de outras pessoas também. E Deus, irmãos, ele não está impactado com a tua performance no púlpito. Ele não está impactado, ele não fica iludido com a tua forma de falar, com a tua forma de tratar. Ele está impactado com a vida sincera e justa, íntegra que você vive. Eu gosto de ouvir as palavras de Deus com respeito a Jó. Você lembra o que Deus falou sobre Jó? E falou para Satanás, né? Viste o meu servo Jó. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus diz assim, viste, não há um igual a ele. Cara, que coisa maravilhosa, né? Se Jó pôde viver uma vida que brilhava aos olhos de Deus, ainda que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, o que dirá de nós, irmãos? Vivermos uma vida de tanta integridade, de tanta gratidão a Deus, que Deus vai nos conduzindo a um patamar maior a cada momento. Eu fico impressionado porque Tony Cook descreve isso. E
Você pode entender que Deus nunca na Bíblia começa com um número grande de pessoas. Nunca. É sempre com uma pessoa, tratando de forma pessoal, personalizada. E depois ele atinge outras pessoas. Então, Deus ele levanta esse líder. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Gideão, foi assim com Neemias. Todas essas pessoas, irmãos, foram levantadas por Deus. Todas essas pessoas tiveram um coração voltado para Deus. Isso quer dizer que na caminhada não teve algumas situações que erraram? Não, a gente erra na caminhada. Está tudo bem. A questão é, leva a sério o erro que você cometeu e não erre mais. Essa atitude deve ter no coração daquele que vai servir a Deus com integridade. Eu lembro a passagem que o apóstolo Paulo ele fala, da sua conversão, e ele faz essa citação da conversão dele em 3 narrativas, né, lá no livro de Atos. Ele descreve, numa delas, ele descreve que o Senhor, quando ele fala com o Senhor, que queres que eu te faça, Senhor? O Senhor diz, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Não é interessante isso, irmãos? Ele não só escutou de Deus num sentido assim, personalizado, Deus aparecendo para ele, Jesus aparecendo para ele, ele ouviu também o que Deus queria para a vida dele através de um líder, de uma pessoa que podia trazer as instruções para ele. Irmão, nós não estamos livres disso. E eu não sei de você, hoje cresce no Brasil um grupo de pessoas chamados desigrejados, né, que não tem igreja nenhuma, que eles não querem mais nenhum tipo de correção. E, de fato, muitas vezes nas igrejas a gente está vendo um tipo de coisa, fenômeno acontecer, de pessoas quererem multiplicar um número de discípulos, mas, irmãos, é um número somente de espectadores e não de discípulos. Não é? Porque ninguém se interessa pela vida de ninguém, ninguém vai ver o que é que as pessoas estão fazendo, ninguém para sentar para conversar, para perguntar, para inquirir da pessoa que tipo de vida ele está levando. É aquele tipo de obra que faz o seguinte, você não me fala, eu não te pergunto, está tudo bem, você pode fazer o que quiser dentro da igreja e está tudo bem por aí. Na igreja, decididamente, não deve ser assim. Aleluia. Amém? Na igreja existem regras, irmãos. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele escreve a carta e ele diz, eu estou escrevendo esta carta porque se eu tardar, você já sabe como deve se comportar, como deve ser o proceder na igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Então existe um modelo, existe um padrão. E o padrão é se metendo na vida das pessoas. Não é? Mas é invasão de privacidade, pronto. Quer ministério, quer servir a Deus, Deus te dá uma autorização para entrar na vida de uma pessoa, inquirir dela algumas coisas que ele precisa saber para poder recomendá-la ao ministério. Sabe que isso é lógico? Qualquer profissão, você vai para um contrato de uma empresa, a empresa vai querer saber alguma coisa sobre você. O RH vai fazer muitas perguntas, vai olhar até teu Instagram, vai ver como é que você está se comportando, como é que você lida com as pessoas, quando lida com as coisas da vida. Porque ninguém hoje, irmãos, quer bucha. Ninguém quer problema para si. Eles vão olhar os teus antecedentes criminais, eles vão olhar aonde você passou. Por que na igreja, só porque uma pessoa tem a habilidade à flor da pele, na superfície, ela tem que subir no púlpito sem ter uma recomendação de um líder, de um pastor? Não, irmão, você precisa passar aprovado. Teu líder, ele precisa recomendar você, ele precisa aprovar a tua vida, ele precisa, de alguma forma, atestar de que você está vivendo uma vida digna. E essa aprovação, irmãos, Deus, ele dá aos homens. Deus pode ver todas as coisas, mas a Bíblia fala que é necessário que os homens nos reconheçam. É necessário que os homens nos reconheçam. Então eu fico muito tranquilo em casa para te apontar isso. Deus tem um propósito para a sua vida, mas você não vai cumprir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você vai precisar se alinhar mesmo ao projeto de Deus, ao propósito de Deus. A segunda coisa que Tony Cook fala, irmãos, é
que essa pessoa que ele levanta como líder, ele dá uma missão, ele dá um trabalho. E foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com Neemias, e pessoas se conectam a eles, né? E foi assim com o apóstolo Bud, é assim comigo, é assim com o seu pastor, é assim com a sua liderança. As pessoas se conectam a eles. Agora, eu vou te dizer uma dificuldade que um líder tem, tá? E um pastor tem. Se você está numa igreja, eu vou te dar uma recomendação. Tenha mais atenção ao que o seu líder diz do que qualquer outra pessoa que tenha ministérios paralelos. Eu falo até do verbo da vida, irmão. Como é que pode uma pessoa ter mais respeito por uma pessoa que está lá fora do que o pastor dele que está dentro? Isso vai funcionar onde, irmãos? É viver uma vida independente, paralela, é viver em desordem isso. A orientação, irmãos, é você ter respeito pelos outros, admiração pelos outros, mas submissão, primeiro, àquela pessoa que Deus colocou sobre você como líder. Isso é muito lógico, irmãos. É porque o pastor é quem sabe o estado do rebanho. Não devemos pular fora. E eu, como um pastor que já fui, né, um pastor na igreja em Campina Grande, já servi em outros lugares. Irmãos, a pior coisa do mundo é você tentar levar uma igreja à maturidade quando eles têm mais respeito por outras pessoas do que por a gente. Pior coisa do mundo. É uma visão dividida, é uma divisão. Você não consegue levar. Testa isso na sua casa, se você tem filhos, tá? Testa isso na sua casa. Você corrige como um pai, e a esposa vem e desfaz sua correção. Testa isso para você ver o monstro que você vai criar. Por que nós estamos anelando por essas coisas dentro do ministério, irmão? Sabe, a maior autoridade na igreja local se chama o pastor. Isso não quer dizer que você não possa conversar. E eu não estou incentivando, irmãos, aqui pessoas que têm um controle abusivo. Porque Deus mesmo vai parar isso. Eu estou falando daqueles que têm um pastoreio legítimo, justo, sóbrio, né, que tem uma forma de conduzir o rebanho que tem mais interesse no progresso dele do que no próprio deles, do que no seu próprio. Você não está usando o rebanho para se projetar. E não tem nada de anormal com isso, que o crescimento da igreja projete você. Mas não é seu interesse ganancioso de que isso aconteça. Você entende isso? É mesmo um interesse genuíno, mas eu quero te apontar, irmãos, que é difícil demais você conduzir um povo à maturidade quando eles têm mais respeito por outros do que pelo líder que Deus colocou você abaixo. Eu tinha uma forma de pensar e de me proteger. Eu e João Roberto, a gente já andava muito junto, e mesmo quando a gente não concordava plenamente com uma coisa que o pastor Bud fazia, a gente entendia que o pastor tinha mais maturidade do que a gente, e a gente se submetia. Eu lembro, e João pode atestar sobre isso. João está aqui, viu, gente? Para você que não está aqui em Campina Grande, você está assistindo pela internet. A gente foi alvo de muitas correções do pastor Bud, até mesmo em cima do púlpito. Eu lembro de uma em particular que eu estava presente, que eu levou uma cacetada tão grande do pastor Bud em cima do púlpito, porque na igreja, isso é público, viu, irmão? E João está aqui, eu fico bem tranquilo. Na igreja havia muitas rifas dentro da igreja. Muitas rifas mesmo. As pessoas estavam, os jovens fazendo rifa, adolescentes fazendo rifa, né, para poder ter um dinheiro para fazer as coisas dele lá. E um dia, pastor Bud foi abordado por 2 ou 3 pessoas vendendo rifa na frente da igreja. O pastor subiu no púlpito, ele não consultou carne nem sangue, irmão. Ele só desceu a lenha, né? Foi uma lapada que eu vi João se enterrando na cadeira, assim, né? E eu disse, meu Deus, como é que João vai sair dessa? Senhor, ajuda ele. Porque João estava dirigindo o culto.
E o pastor deu a pancada mesmo assim. Isso é incredulidade, irmãos, isso é uma muleta, isso não é fé. João, e falou para João, falou para Guto, falou para todo mundo, botou todo mundo num pacote. Eu disse, meu Deus, orando por João. Sabe aquela oração que você fica em silêncio, falando sozinho, consigo mesmo e com Deus? Pronto, eu estava nessa oração, orando por João. Quando o João sobe, aí João fala, eu vou dizer nas minhas palavras, mas João diz o seguinte: pessoal, eu quero dizer para vocês que pastor Bud está certo. Levou a lapada, mas pastor Bud está certo. Se nós estamos usando uma muleta, nós vamos parar agora. Me pergunta se foi confortável para ele ouvir essa coisa de cima do púlpito. Não foi, irmão. Mas nós tínhamos um líder que tinha autoridade para corrigir a gente. Algumas pessoas que amavam João já fazia o pastoreio da igreja. Foram perguntar a João, foram dizer a João, mas pastor, isso não é justo fazer isso com você. João, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Pastor Bud é meu pai. Ele tem liberdade para me corrigir onde ele quiser e quando ele quiser. Sabe, queridos, essa consideração que você deve ter para um pastor, para um líder que está conduzindo você. E eu volto a dizer, irmãos, que nosso ministério, nós não temos a intenção de controlar nada da vida de ninguém. É uma questão de condução à maturidade. Nós precisávamos de uma pessoa forte que pudesse nos conduzir no ministério, para nos tornarmos aquilo que Deus quer e para poder exercer a função que hoje nós estamos exercendo com segurança de que a gente não vai se aproveitar das coisas que Deus não quer que a gente se aproveite. Queridos, isso não é um time de futebol, isso não é um clube social. A igreja é um lugar onde a gente é tratado, corrigido, liderado. Que você celebre a liderança que você tem, que você se submeta, que você participe desse trabalho, né, da igreja local, que você se esforce, que você honre, que você esteja focado na sua igreja local, irmão. Quando o pastor jogar uma visão para você, saiba que é para abençoar aquela comunidade que está lá, se esforce para ajudar. Quando ele estiver dando oferta, que você também seja o primeiro a acompanhar ele. Irmãos, isso nunca defraudou a gente em nada. Quando nós víamos o pastor Bud dar um carro, a gente ficava com desejo de dar até as calças, irmão, por causa da sensibilidade do pastor Bud de fazer. E eu vou te dizer, as pessoas poderiam pensar que eu estava bajulando aquele homem ou querendo alguma coisa outra que não era servir ao Senhor, mas eu tinha meu coração em servir ao Senhor, servindo a esse homem de Deus, esse homem que Deus colocou na minha vida. E estou aqui por causa da decisão que eu tomei. Então, quero orientar você. Celebre esse tempo na sua igreja. Talvez depois Deus te dirija para ir para um outro lugar. Está tudo bem com isso, nós não somos donos da visão de Deus, mas enquanto você estiver conectado naquele lugar onde Deus plantou, seja obediente, seja fiel, seja leal, não fale da sua liderança, não murmure, não seja um crente para que isso, né, que tudo questiona, tudo reclama. Irmão, seja um crente verdadeiro, simples, ousado, no tempo bom, no tempo ruim. E eu quero te dizer que muitas vezes na igreja a gente não passa só por tempos maravilhosos, a gente passa por tempos assim que é difícil mesmo. A visão é maior do que o que a gente tem no bolso, e as pessoas ficam ansiosas para que a gente chegue num patamar, num patamar melhor, né, de condição melhor, de som melhor, de estrutura melhor, e a gente nunca vai chegar, irmão, se as pessoas não estiverem nos ajudando a levar essa visão. Então, que você receba essa palavra com mansidão. Isso não é uma correção, é somente uma exortação, um chamado para perto, para que você possa servir ao Senhor com toda a alegria. Isso envolve também a sua fé, sabe, queridos? Para se manter no lugar onde Deus quer, é necessário fé, e eu recomendo a você que você analise mesmo os propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu sei que é grande, mas a submissão e a tua integridade vai te conduzir para esse lugar de plenitude de Deus para a sua vida. Então, queria dar essa mensagem para você, na certeza de que nós precisamos muitas vezes da manutenção
naquilo que nós estamos pensando, ouvindo e também vendo.